Muito bem, boa tarde. E nós estamos acabando, estamos chegando no final, capítulo 53. Em breve estaremos finalizando juntos, se Deus quiser, o Tânia. Quem ainda não se inscreveu para receber seu diploma, maayan.org.br/Tânia. E nós vamos agora falar sobre a diferença entre o primeiro e o segundo templo. O primeiro templo, 410 anos ele durou, foi destruído pelos babilônios e o povo foi exilado para a Babilônia. O segundo templo durou 420 anos, ele foi destruído pelos romanos no ano 69 da Era Comum. Só que tem uma grande diferença entre o primeiro templo e o segundo templo. Além da diferença de um pouco mais de anos e também um pouco maior fisicamente, mas em espiritualidade, o segundo templo ele era menos do que o primeiro templo. É dito que o Talmud ele diz que tem 5 coisas que faltavam no segundo templo, demonstrando a menor intensidade de espiritualidade. Primeiro de todos é o que nós estamos falando sobre a Arca Sagrada. A Arca Sagrada, daqui a pouco a gente vai contar, ela não estava presente dentro do Santo dos Santos, no Kodesh HaKodashim, no segundo templo. Ela foi escondida no final do primeiro templo, daqui a pouco a gente vai contar. Essa é uma coisa. São 5 coisas. Segunda coisa, existia um milagre no primeiro templo que o fogo descia do céu. Sobre o altar tinha um fogo que ele vinha do céu num formato de um leão. Esse milagre não acontecia no segundo templo. O Ruach HaKodesh, que é a inspiração divina, a fonte da profecia, não tinha no segundo templo. E não tinha a resposta mágica, vamos chamar assim, a resposta divina através do Urim Vetumim. O Urim Vetumim era o peitoral, as pedras preciosas que o sumo sacerdote usava e ele brilhava e dava respostas para questões que envolviam o povo todo. Não respondia, ele tinha a roupa, tinha a vestimenta, mas não respondia no segundo templo. E o mais importante de tudo, que a presença divina, assim diz o Talmud, não tinha a presença divina no segundo templo. Eu pergunto para vocês, como assim não tinha a presença divina? Se não tinha a presença divina, então qual era a importância do Kodesh HaKodashim, do Santo dos Santos do segundo templo? A gente sabe que continuou sendo permitido somente a entrada do sumo sacerdote, só Yom Kippur por alguns instantes. Quer dizer que sim era Kadosh, sim era sagrado. E até, como nós falamos, tinha o perigo da pessoa entrar lá despreparada espiritualmente. Obviamente que a Shekhinah estava presente no templo, estava presente no Santo dos Santos no nível máximo, só que o nível máximo do segundo templo era bem inferior ao nível do primeiro templo. É sobre isso que o Tânia ele diz aqui, que no segundo templo, a Shekhinah, por não ter o Aron, por não ter a Arca Sagrada, por não ter as Luchot, por não ter as tábuas, a Shekhinah não estava presente, no sentido ela não estava na sua glória máxima, na sua presença máxima. Como a Kabbalah explica que existe a energia divina como ela vem numa forma revelada ou como ela vem numa forma oculta, passando por várias camadas, e essa é a diferença entre o primeiro templo e o segundo templo. Então agora explicando por que o Aron, por que a Arca Sagrada não estava no segundo templo. O primeiro templo, como eu disse, durou 410 anos. Quando eu tinha mais ou menos 350 anos de templo, na época do rei Yoshayahu, uma vez o Sofer Shafan, ele abriu o Sefer Torah, o rolo de Torá, na frente do rei e apareceu nos olhos do rei. Ele viu o seguinte versículo, que está escrito que Hashem ele vai te conduzir, que Hashem vai conduzir você e os teus reis para o exílio. E ele percebeu, todo mundo sabia que teria o exílio, ele ficou sabendo, ele percebeu, ninguém sabia quantos anos ia durar o tempo, ele percebeu que estava próximo do templo ser destruído, o povo seria exilado, e ele tomou vários passos importantes
para proteger, como, por exemplo, a arca sagrada e as tábuas. A tábua inteira estava quebrada. Ele queria, na verdade, o rei Salomão já tinha criado um esconderijo secreto embaixo do templo. Um corredor, um túnel. O rei Yoshayahu percebeu que era o momento de usar esse esconderijo. Ele escondeu lá o Aron HaKodesh e alguns outros itens. Ele fechou o buraco e ninguém sabe onde se encontra. Sabemos que está embaixo do templo, agora ninguém sabe exatamente como encontrar isso. Isso só vai voltar para nós na época de Mashiach. Portanto, no segundo templo não voltou o Aron HaKodesh. E agora eu pergunto para vocês, na verdade a pergunta do Tânia. Se nós explicamos que a energia divina ela é comparada como da mesma forma que a alma ela entra na cabeça e do cérebro ela se espalha para todo o corpo, assim também a Shekhinah, a alma do mundo, ela passa pelo cérebro do mundo, que é o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, na Arca Sagrada. Mas se a Arca Sagrada não está lá, onde está a Shekhinah? Então vamos ler para vocês o que está escrito no Talmud. O Talmud, em Brachot, diz o seguinte: Mishecharav Beit HaMikdash Ein Lo HaKadosh Baruch Hu Ve'olamo Ela Arba Amot Shel Halakha Bilvat. Quem diz o Talmud? Desde que o templo foi destruído, aonde se encontra a Shekhinah? Então a gente tem aqui 3 níveis. A gente tem o primeiro nível, é a Shekhinah na potência máxima do primeiro templo. A Shekhinah na potência menor no segundo templo. Mas depois que o templo foi destruído, o segundo templo foi destruído, não tem mais o cérebro do mundo. Onde está o cérebro do mundo? Como que nós recebemos energia? Tem que passar pelo cérebro, esse é o processo. Aonde está o cérebro da alma do mundo? Diz o Talmud, desde que o templo foi destruído, esse cérebro se encontra nos 4 cúbitos de Halakha. Dalet Amot Shel Halakha, nos 4 cúbitos da lei. É interessante que o Abaye, um dos grandes sábios, quando ele escutou essa passagem, ele falou: acabou, eu vou mudar meu local de estudo. Ele estudava sempre na sinagoga, que é o local de reza. Ele falou: agora eu só vou estudar no lugar onde eu estudo também, que nós chamamos hoje de Beit HaMidrash, uma casa de estudos. Lá também tem reza, também tem estudo, porque eu quero estar onde tem a potência máxima da Shekhinah. Onde está a potência máxima? No lugar não só onde rezam, mas também estudam Torá. E essa presença da Shekhinah é muito mais forte quando tem um minyan, quando tem 10, mas mesmo se tiver um sozinho, a Shekhinah, ela repousa. No final das contas, por onde nós recebemos a nossa energia? A Torá. Através do estudo da Torá, nós nos conectamos com o cérebro do mundo, que esse é o cérebro que envia energia para o mundo todo. E aqui a gente começa a ver a importância do estudo de Torá. O estudo de Torá não é apenas algo teórico para eu saber o que fazer, é uma conexão com o cérebro de Deus, com o cérebro do mundo, conectando com o meu cérebro e trazendo a potência máxima da Shekhinah. E aqui ele finaliza dizendo o seguinte, que a Torá, ela desce e traz essa energia até um nível mais baixo do mundo, que é o campo da ação. A Torá não fica só no campo das intenções, das ideias. A Torá, na sua grande maioria, fala de mitzvot, de preceitos que envolvem ação, envolvem o envolvimento ligado a esse mundo que nós habitamos. E mesmo as mitzvot que envolvem oração, como por exemplo a oração, nós temos que falar com a boca, trazer para o mundo da ação. Nós já comentamos que não adianta a gente fazer as orações lendo apenas. Nós precisamos falar com a boca, mexer os lábios, e com isso nós trazemos para o campo da ação, a gente traz essa energia para esse mundo aqui de baixo. Na época do comunismo, uma das grandes referências era Mendel Futerfas, que depois foi para Israel, se tornou um mentor espiritual da Yeshiva de Kfar Chabad. Ele conta que uma vez ele viu uma cena que muito tocou ele. Obviamente, os comunistas eles queimaram os livros de Torá, e também naquela época não tinha tantos livros como hoje, com gráfica. Eles não tinham praticamente livros, Sifrei Torá, livros sagrados.
Ou ele viu um Hassid, Shlomo der Geller, ele estava na sinagoga vasculhando a Gnizá. Gnizá é um local onde a gente coloca itens sagrados ou livros sagrados que não tem mais uso. A gente não pode pegar e jogar no lixo. É kadosh, é sagrado, algo sagrado a gente não joga no lixo, isso daqui é enterrado. E antes de ser enterrado, é colocado num depósito que é chamado de Gnizá. E ele estava lá vasculhando a Gnizá, encontrando pedaços rasgados de Sefer Torah. Ele pegou os pedaços, juntou para estudar. E aí perguntaram para ele, mas não estou entendendo, você está juntando pedaços que não são sequenciais, são de livros diferentes. Falou, você não está entendendo. A importância na Torá não é o estudo é secundário. O mais importante é a espiritualidade, a Shekhinah que está presente nele. Isso eu estou querendo buscar. Felizmente, ele não tinha livros, ele não tinha como buscar de uma outra forma, ele foi buscar uma forma de se conectar com Hashem. Portanto, a Shekhinah, a presença divina, a energia máxima de Deus, ela está no cérebro. No primeiro templo, na potência máxima dentro do Santo dos Santos. No segundo templo, uma potência menor, no Santo dos Santos. E depois que o templo foi destruído, se encontra no estudo da Torá. Portanto, o estudo da Torá, a gente tem um mérito duplo. Tanto de se conectar com a Hashem, não estou falando nem do conhecimento, isso daqui é um dividendo. O mérito de se conectar com a Hashem através do estudo. E 2, trazer a revelação para esse mundo. Porque quando a gente estuda a Torá, a gente está trazendo essa energia do cérebro para se espalhar pelo mundo todo. Vamos aproveitar essa força, essa energia máxima que está disponível hoje. Estamos tendo aula de forma virtual. A gente pode pegar isso na comodidade da nossa casa. Nós precisamos apenas valorizar a importância do estudo da Torá. O estudo da Torá nos conecta com a Hashem, traz energia para esse mundo e nos dá, essa é a grande contribuição do Tânia, nos dá esse óculos, esse poder de visão, de enxergar esse mundo com outras lentes, trazendo alegria, paz, objetivo, significado e todas as brachot para nós e para todos os nossos. Muito obrigado e até breve.